A autoridade das Escrituras. A doutrina da autoridade das Escrituras ocupa um lugar central na teologia, pois responde à questão fundamental sobre quem possui o direito final de determinar aquilo que o homem deve crer e como deve viver diante de Deus. Desde os tempos da Reforma Protestante, a autoridade da Bíblia foi colocada no centro das discussões teológicas, especialmente em contraste com a reivindicação de que a tradição eclesiástica possuía autoridade equivalente ou superior à palavra escrita. Os reformadores sustentaram que somente Deus possui autoridade absoluta e que essa autoridade é exercida por meio de sua revelação escrita. Consequentemente, a Escritura deve ser recebida não como palavra humana, mas como a própria palavra de Deus. A autoridade bíblica não é derivada da igreja, dos concílios, dos teólogos ou da aceitação popular. Ela procede diretamente do Deus que a inspirou. A igreja reconhece essa autoridade, mas não a cria. A base da autoridade das Escrituras encontra-se no próprio testemunho bíblico. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente introduziam suas mensagens com expressões como "assim diz o Senhor", demonstrando que não falavam em nome próprio. Da mesma forma, os apóstolos entendiam sua mensagem como comunicação autorizada por Jesus. Em diversas ocasiões, Jesus apelou às Escrituras como autoridade final em debates doutrinários e morais. Quando foi tentado no deserto, respondeu repetidamente: "Está escrito". Essa expressão demonstra sua submissão absoluta à autoridade da palavra revelada. Para Jesus, a Escritura não era apenas uma fonte de informação religiosa, mas a norma definitiva pela qual toda questão deveria ser julgada. Devemos considerar essa postura de Jesus como modelo para toda a igreja. A autoridade das Escrituras também está ligada à sua natureza como revelação divina. Deus é o Criador de todas as coisas e o soberano absoluto do universo. Sua autoridade é inerente ao seu ser. Quando Deus fala, suas palavras possuem a mesma autoridade que Ele próprio possui. Não existe separação entre a autoridade de Deus e a autoridade de sua palavra. Rejeitar a Escritura é rejeitar o próprio Deus que a concedeu. Essa compreensão aparece claramente em documentos que foram feitos após a Reforma Protestante. Um aspecto importante é a distinção entre a autoridade intrínseca da Escritura e o reconhecimento dessa autoridade pela Igreja. A autoridade da Bíblia existe independentemente da aceitação humana. Mesmo que todos os homens rejeitassem as Escrituras, elas continuariam sendo a palavra de Deus. A Igreja não confere autoridade à Bíblia. Ela apenas
reconhece a autoridade que já está presente. Essa distinção foi crucial durante a Reforma Protestante. Os reformadores argumentaram que a igreja está debaixo da palavra e não acima dela. A Escritura julga a igreja, corrige a igreja e governa a igreja. Nenhuma tradição, decreto conciliar ou autoridade eclesiástica possui o direito de contradizer aquilo que Deus revelou. A autoridade das Escrituras manifesta-se em todas as áreas da vida cristã. Ela governa a doutrina, determinando aquilo que deve ser crido. Ela governa a ética, definindo aquilo que é moralmente correto. Ela governa a adoração, estabelecendo como Deus deve ser cultuado. Ela governa a organização da igreja, fornecendo princípios para seu governo e ministério. Devemos observar que nenhuma área da vida pode ser considerada neutra em relação à autoridade divina. O senhorio de Cristo se estende sobre toda a existência humana. E as Escrituras constituem o instrumento pelo qual esse senhorio é revelado e aplicado. A Reforma Protestante frequentemente resumiu essa convicção através do princípio conhecido como sola scriptura. Esse princípio não significa que a Bíblia seja a única autoridade existente. A tradição reformada reconhece a legitimidade de autoridades civis, familiares e eclesiásticas. No entanto, significa que somente a Escritura possui autoridade suprema e infalível. Todas as demais autoridades são derivadas, subordinadas e passíveis de correção pela palavra de Deus. Quando surge conflito entre a Escritura e qualquer outra autoridade, a Escritura deve prevalecer. Essa convicção tornou-se um dos pilares da identidade da igreja. Outro aspecto fundamental da autoridade bíblica é sua clareza essencial. Devemos reconhecer que algumas passagens podem ser difíceis de interpretar. Existem realmente passagens difíceis de interpretar na Bíblia. Mas devemos observar que as doutrinas necessárias para a salvação, elas são apresentadas de forma suficientemente clara. Deus não revelou sua vontade em um código inacessível, reservado a uma elite intelectual. A Bíblia foi dada para instruir todo o povo de Deus. Essa clareza reforça sua autoridade, pois significa que os crentes podem conhecer a vontade divina por meio da leitura diligente das Escrituras. A autoridade bíblica não está restrita aos especialistas. Ela alcança toda a igreja. A autoridade das Escrituras também possui implicações profundas para a vida espiritual do crente. Submeter-se à palavra significa reconhecer a soberania de Deus sobre pensamentos, desejos e ações. Em uma cultura marcada pela exaltação da autonomia humana, essa submissão representa um ato de adoração. O crente não se aproxima da Bíblia para julgar seu conteúdo,
mas para ser julgado por ela. A palavra confronta pecados, corrige erros e molda o caráter segundo a vontade de Deus. A autoridade bíblica não é opressiva, ela é libertadora, pois conduz o homem ao propósito para o qual foi criado. Além disso, a autoridade das Escrituras fornece estabilidade em um mundo marcado por mudanças constantes. Valores sociais, ideologias políticas e tendências culturais variam ao longo do tempo. Contudo, a palavra de Deus permanece imutável. A igreja deve encontrar segurança nessa estabilidade, porque a Escritura é a voz de Deus. Ela permanece relevante para todas as gerações. Sua autoridade não diminui com o passar dos séculos. O mesmo Deus que falou aos profetas e apóstolos continua falando através de sua palavra hoje. A doutrina das Escrituras e sua autoridade conduz a igreja a reconhecer que Deus reina por meio de sua palavra. A Bíblia não é simplesmente um recurso espiritual ou um manual religioso. Ela é a expressão escrita da autoridade de Deus. Toda verdadeira reforma, avivamento e renovação espiritual ocorre quando a igreja retorna à submissão sincera à revelação escrita de Deus. Por essa razão, devemos considerar a autoridade das Escrituras como fundamental indispensável da fé cristã e da igreja.